Salve, salve! Envelhecimento humano, questões relacionadas ao fim da vida e à morte, como lidar com esses assuntos de bioética e final de vida, faz parte dessa aula do nosso curso de hoje. Quem é que está assistindo esse vídeo nesse momento? Os alunos do curso de bioética, então sejam muito bem-vindos. Aqueles que têm acesso aos conteúdos exclusivos do canal, então se alguém estiver assistindo, é ainda de uma forma temporária, depois esse vídeo ele fica restrito aos alunos do curso de bioética e àqueles que são membros do canal, certo? Então a gente vai começar aqui o compartilhamento do assunto do nosso curso nessa noite. A gente vai enfrentar as questões do final da vida. Os assuntos relacionados não só ao envelhecimento, mas algumas tomadas de decisão quando a gente se vê dentro de uma situação que é extremamente difícil e exigente quando se trata de decisões sobre o final da vida. Eu quero começar com alguns esclarecimentos que eles são bastante importantes para nós. Primeira coisa importante para a gente repetir é envelhecimento não é sinônimo de morte, tá bom? Então, quando a gente fala aqui do envelhecimento e as questões relacionadas ao final da vida, são dois assuntos diferentes. O envelhecimento é importante a gente abordar, porque ele vai trazer um pouquinho como é que a gente enxerga o mundo, como é que a gente vê a nossa realidade. Então, é nesse ponto que eu chamo a atenção de uma certa relação, mas não uma relação de sinônimo, tá certo? Então, a gente vai falar do envelhecimento, a gente vai discutir questões de morte, mas vale a pena fazer essa pontuação. Depois, para início de conversa, é importante que a gente reflita um pouco sobre o assunto da vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Tudo isso é alguma coisa que faz parte da existência da gente. Não aparece no nosso caminho, ou aparece no nosso caminho porque faz parte daquilo que a gente é. Então, guardem isso. A gente pode ter fases na vida em que a gente tenta deixar a vulnerabilidade bem escondidinha, bem guardada na gaveta, mas na verdade não tem sentido, porque enquanto o ser humano vive, ele depende do cuidado que ele precisa receber às outras pessoas. Enquanto ele vive, ele também é ser de cuidado. Então, coloquei aqui: vulnerabilidade é constitutivo antropológico, disso ninguém foge. Então, pode pensar na pessoa supostamente a mais forte desse mundo, a mais importante, a mais poderosa, também ela experimenta a vulnerabilidade. Um outro ponto inicial para a gente pensar é o assunto da nossa cultura. Então, a gente já conversou em algum momento, a cultura ela significa esse filtro de interpretação sobre a nossa vida e as coisas. E essa cultura atual, essa cultura na qual nós estamos inseridos nesse momento da nossa existência, é uma cultura que traz um perigo. É o culto da eterna juventude, o culto do consumo, o culto da produção. E isso, quando se trata do envelhecimento, pode ser um grande marcador de sofrimento. A pessoa idosa, talvez ela não vá se encaixar nos padrões de beleza da atualidade. Talvez ela não vai conseguir acompanhar os padrões de consumo e menos ainda os padrões de produção. Mas olha que interessante a gente perceber. Tudo isso é um filtro cultural. Não é realmente a vida como ela vale, é a vida como ela é representada naquele que é jovem, naquele que consome, naquele que produz. A vida é muito mais do que isso. E quem treinar o seu olhar, a sua percepção, vai se libertar de um grande fardo que muitas vezes traz sofrimento
para as pessoas. Depois, um último ponto, isso aqui não é o roteiro da aula, apenas alguns esclarecimentos que a gente precisa ter. A morte é um fato da vida humana. É algo que vai aparecer no nosso caminho em algum momento, mas o contexto da morte, sim, nos chama a uma reflexão sobre as condições que a gente cria para a vida. Se isso tudo já fica um pouquinho algo que motiva o nosso encontro, a nossa reflexão, isso já serve como uma abertura do cenário no qual a gente se coloca aqui. Então, muito obrigado a cada um dos alunos que já estão aqui presentes, outros que vão acompanhando também. E agora a gente prossegue com um aviso. Então, eu tenho esse livro, Envelhecimento e Sociedade, Desafios Éticos, Oportunidades Pastorais. Ele tem na forma física e na forma digital. Infelizmente, até essa data que eu falo com vocês, nenhuma editora abraçou esse livro. Então, ele é uma publicação independente, é o resultado da minha tese de doutorado, e boa parte daquilo que eu vou hoje conversar com vocês tem aí nesse livro o seu desenvolvimento e o seu esclarecimento maior. Para aqueles que desejarem ler na forma digital, eu consigo esse desconto de 15% lá na plataforma da Hotmart. Quem está acompanhando pelo YouTube, o link da descrição, há na descrição um link que te leva justamente à página desse livro. Claro, se alguém quiser desejar encomendar o livro físico, também está aí o link disponível. É uma sugestão de leitura, principalmente na perspectiva dos desafios éticos que o envelhecimento traz para a sociedade e as oportunidades de reflexão que ele também oferece a cada um de nós. Qual que é o roteiro da nossa aula? Por onde que a gente vai nesse momento nosso do curso sobre o catecismo e as questões de bioética? Primeiro é pensar sobre o envelhecimento. Eu trago para vocês alguns questionamentos. Talvez alguns já estão acostumados a pontuar essas questões sobre o envelhecimento. Depois, o assunto da vulnerabilidade e qual o que isso implica para a nossa reflexão. A gente vai ver também que a consideração da vulnerabilidade traz para nós o assunto de uma ética, de uma responsabilidade. Depois, uma reflexão sobre a morte. Quando que a gente aceita a morte? Quando é que a gente entende que ela pode chegar, bater na nossa porta, na porta da minha existência ou na porta da existência de alguém que eu amo? No fundo, a gente tem dificuldade de aceitar esse tema, ele se torna muitas vezes um grande tabu, e é importante que a gente enfrente com algumas pontuações que dão uma baliza por onde a gente consegue se organizar. E depois o último ponto é um ponto assim um pouco mais rápido, mas ao mesmo tempo ele é para tocar em alguns assuntos, por exemplo, transplante, doação de órgãos, como é que a gente reflete sobre isso a partir do catecismo, a partir do ensinamento da igreja. Bom, quando eu pergunto para vocês envelhecimento, o que é envelhecer? A gente primeiro precisaria fazer um pouquinho de filosofia. Então, por quê? A filosofia, ela permite a gente olhar as coisas com um pouco mais de profundidade, olhar as coisas além daquilo que a gente vê na sua própria aparência. Então, se eu pergunto para você o que é envelhecer, o que isso traz para a nossa vida? No geral, a gente reflete sobre as consequências mais práticas. Você pode encontrar alguém que diz: olha, eu estou envelhecendo, eu percebo que alguns movimentos meus estão ficando um pouco mais pesados. Se eu faço um certo esforço, aquele tempo de recuperação é um pouquinho mais longo, então eu demoro mais para descansar, ou às vezes nem me sinto assim tão descansado como em outras épocas. Eu começo a perceber alguns limites, algumas coisas eu gostaria de trazer à minha memória e elas vêm com um pouquinho mais de dificuldade. Tem várias coisas que você diria, mas isso ainda não responde
o que que é envelhecer? Então, eu coloco, isso é uma perspectiva minha de reflexão, que a sociedade, o mundo, o ser humano, as culturas, elas enxergam o envelhecimento ou como problema ou como mistério. Duas palavras completamente diferentes e que trazem respostas diferentes. Etimologicamente, problema é tudo aquilo que está diante dos meus olhos e para o qual eu consigo encontrar uma solução. Então, se eu entendo que envelhecimento é um problema, significa que eu vou empenhar toda a minha força, toda a minha existência, para encontrar uma solução para o problema, no caso, para o envelhecimento. E tem solução para o envelhecimento? Alguém consegue interromper o envelhecimento? Alguém consegue eliminar o envelhecimento da vida de alguma pessoa? A gente até encontra na sociedade atual alguns esforços, por exemplo, há quem tenta identificar que o envelhecimento é uma espécie de doença da reprodução das nossas células, então isso é um elemento, uma situação genética, que a hora que a gente conseguir controlar que as nossas células não envelheçam, então o envelhecimento ele desapareceria da existência. Mas vejam, isso faz você pensar então que só o fato de envelhecer já é uma doença, ou que só o fato de envelhecer já é um defeito da existência, né? O bom senso traz uma outra ideia. E é a linha que eu procuro pensar e refletir e compartilhar com vocês. O envelhecimento ele aponta para o mistério. É que a nossa vida ela não se resolve nesse plano como a gente entende, mas vai a um desfecho que é alguma outra coisa, né? Que é a aceitação do limite, é a compreensão que a existência ela tem ciclos. Então, quando eu me coloco na chave do mistério, eu procuro me encontrar com aquele de quem o mistério provém. Quando eu entendo que o envelhecimento é um problema, eu fico afoito, desesperado para criar uma solução para ele. Então, ou eu caio no desespero de querer fazer alguma coisa, ou eu caio na atitude de uma aceitação de que a existência ela tem outros desdobramentos. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Isso é um ponto assim de abertura. E veja que a sociedade ela tenta esconder os sinais do envelhecimento. Se eu começo a ter pé de galinha, ruga, marcas de expressão, bom, vamos procurar alguma coisa que possa esconder isso. Então, desde um botox, uma cirurgia dessas de correção da aparência, uma cirurgia plástica, isso resolve o problema do envelhecimento? Não resolve. E imagina como pode ser também complicado quando você esquece que o seu corpo, ele é expressão, ele é epifania da sua vida e da sua história. Então, um corpo atemporal, um corpo que parece ser rejuvenescido de uma maneira tão artificial, é como se fosse um corpo sem história. Então, tem coisas aí que são bastante complicadas. Então, uma abordagem do envelhecimento como um problema faz com que você fique afoito para encontrar uma solução. E aí você vai correr atrás de vários profissionais que vão ter a obrigação de te dar uma solução para esse problema. Por outro lado, se você enxerga como um elemento do mistério e que me conduz àquele com quem eu devo dialogar e descobrir a minha existência, todas as outras coisas serão bem-vindas. Eu posso procurar uma dieta que facilite o meu processo de envelhecer. Eu posso ir atrás de remédios e de tratamentos e de abordagens que ajudam a diminuir o impacto daquele envelhecimento que pode ser bastante deletério para a nossa vida. Então, todas essas coisas serão bem-vindas, mas não como uma solução, mas um grande apoio para a gente realizar bem a passagem da nossa existência. Tem sentido o que eu estou falando? Eu acho que isso se torna aí um ponto primeiro de orientação para a nossa conversa. E aí, se eu perguntasse para você, por exemplo,
O que qualifica alguém ser idoso? Quando é que você passa por aquele estágio que você diz, nossa, agora eu sou uma pessoa idosa? É engraçado até a própria palavra, por exemplo. É, para o início da vida, você tem uma palavra só, né? A criança, ou a gente viu o feto, o embrião. Quando você avança e ainda não é adulto, você usa uma palavra que uma forma adjetiva. Você fala que você é um adolescente, né? É alguém que está ainda em processo, não se concluiu. É um adolescente, como água fervente. É alguma coisa que está ali em caminho. Depois você se torna adulto e depois disso a gente entra na cultura com algumas discussões, porque se você fala um velho, você tira de um adjetivo um novo substantivo, mas fica uma impressão um pouco pejorativa. A tendência é você falar uma pessoa idosa. Mesmo assim, também é engraçado porque você não consegue encontrar uma palavra única. Chamar idoso pode parecer, por exemplo, alguma coisa um pouco pejorativa, porque lembra de idade. É esse o fator principal para identificar essa pessoa que está num processo mais avançado do envelhecimento? É a idade o elemento que conta? Então, a gente encontra algumas noções diferentes, isso tudo eu trabalho no livro, trabalho na tese, está apresentado tudo isso no livro. Quando eu olho, por exemplo, alguns critérios para dizer que uma pessoa, então, ela está idosa, que é uma pessoa idosa, eu posso recorrer à idade cronológica, então é aquela idade do seu RG. Mesmo assim, tem gente que tem a idade errada no RG, né? Os pais demoraram para registrar e aí a pessoa ela ganhou alguns anos de vantagem porque foi registrada 2, 3 anos depois. Mas vejam, a idade cronológica é a primeira noção que a gente tem como um marcador do envelhecimento, mas ela é insuficiente. Ela pode servir, por exemplo, dentro de um país, para dar acesso a alguns tipos de programas, a algumas coisas que podem facilitar, por exemplo, dentro de um país, a partir dos 60 anos, o governo estabelece a possibilidade dessas pessoas que se enquadram no critério cronológico viajarem nos ônibus municipais e intermunicipais de maneira gratuita. Mas isso é um corte de população. Se eu tiver um número grande de pessoas, um número grande de população com mais de 60 anos, talvez eu vou colocar 65, vou colocar 70. Então, vejam que o critério da idade cronológica, ele é uma referência bastante comum, mas ele é extremamente insuficiente. A gente pode ter uma outra experiência diferente e que ajuda você a refletir que o assunto do envelhecimento ele é muito mais abrangente do que parece. Então eu posso usar, por exemplo, uma outra noção, não, mas tem a ver com a saúde daquela pessoa, tem a ver com a condição física dela, a condição do corpo dela. E aí alguns falam de um critério de idade biológica. Esse critério de idade biológica ele é um pouco divertido, porque é uma experiência muito comum da gente. Então, você vai dizer assim, ó, eu estou com 45 anos, mas meus joelhos parecem de uma pessoa com 215 anos, mas o meu coração tá bom, tá lá por volta dos 30 anos, né? Então, você experimenta que o seu corpo talvez envelheça de formas diferentes. Então, o critério da idade, o critério cronológico não é suficiente, mas aparece um outro critério, do funcionamento das condições do nosso corpo. Hã, Pode ser um critério interessante também, né? Para quê? Para algumas decisões que a pessoa vai tomar, para algumas decisões que a família, em algum momento, eventualmente tenha que interferir na vida daquela pessoa mais idosa. Mas eu posso pensar também a minha experiência pessoal, a minha percepção sobre mim mesmo.
E aí eu chamo de idade subjetiva. Então se encontra por aí a referência a essa idade subjetiva. Pode ser que em alguma situação você se perceba muito mais velho do que a sua própria idade, ou o contrário. Então, isso tem a ver com o jeito que você se enxerga, o jeito que você se coloca, o jeito que você integra na sua experiência particular coisas que estão aí ao seu redor. Então, eu posso ter uma idade cronológica que já me qualifique como uma pessoa idosa, 62 anos, né, pelo menos aqui no Brasil, mas sinto uma saúde no meu corpo e ela é provada por situações de controle de pressão arterial, um colesterol razoável, uma boa articulação, um movimento, uma recuperação depois de um esforço muito grande. E eu digo, olha, eu me sinto um jovem, eu estou melhor aí do que outros que estão com 25 anos. É a sua percepção. Agora, também pode aparecer um outro critério, que é o critério de idade funcional. E esse critério ele é interessante porque ele ajuda você a pensar assim: quanto mais jovem uma pessoa, mais autonomia ela tem, porque ela consegue fazer mais coisas por ela mesma. Quanto mais avançado o processo do envelhecimento, menos coisas a pessoa consegue realizar porque ela tem menos autonomia. Por exemplo, uma coisa simples: consigo me levantar da cama, fazer a minha higiene pessoal, preparar a minha comida, lavar uma roupa, estender uma roupa. Então, eu estou com uma idade funcional que me permite um grau elevado de autonomia. Agora, eu posso estar numa situação de um envelhecimento mais avançado que algumas dessas coisas eu não consigo realizar. Ou, por exemplo, eu não consigo preparar a comida, mas se ela estiver pronta, eu consigo esquentar, consigo colocar no micro-ondas, esquentar no fogão e me alimento sozinho. Então, é interessante você olhar isso em outro critério, porque ele pode também ajudar em algumas decisões. Vejam que tudo isso se encaixa, né? Ah, eu estou com a minha avó com 87 anos, uma idade cronológica avançada. Por outro lado, ela tem uma saúde muito boa. Eu vejo que ela está animada com a vida dela, não demonstra dependência, ela quer fazer as coisinhas dela, mas o que, que a gente faz? A gente deixa tudo lá ao alcance dela para que ela não tenha que fazer sozinha alguma coisa mais pesada e ela está tocando a vida dela. Ela mora na casa da gente, mas ela tem o espaçozinho dela, então ela tem ali um grau de autonomia. Olha que interessante. Então, esses critérios podem ajudar a gente a balizar algumas decisões, algumas coisas. Para entender que ninguém envelhece do mesmo jeito que o outro. Ainda poderia pensar as condições mais favoráveis do ponto de vista social, econômico. Aparece um outro critério aí sobre a idade, que é o da idade social. É como as pessoas atribuem para você a que grupo você pertence. Esse é um critério perigoso em alguns momentos, quando, por exemplo, outras épocas, talvez uma mulher com 30 anos ou 35 anos, ela já se sentia uma mulher idosa. Hoje você tem pessoas de 70, 75 anos, senhoras, e com uma vivacidade muito grande. Então, você percebe que uma mudança cultural traz uma percepção diferente, porque a sociedade reconhece a pessoa também de um modo diferente. Então, quando alguém te perguntar quantos anos você tem, então você pode perguntar assim: olha, do ponto de vista cronológico, do ponto de vista da minha saúde, eu tenho joelho de 40, coluna de 80, quantos anos eu tenho naquilo que eu sinto, dos anos que eu já vivi, ou em relação ao que eu consigo fazer, a autonomia que eu tenho da minha vida, ou como que as pessoas percebem de mim, né? Até tem alguém que diz que é melhor sempre falar que você tem aí uns 5 anos a mais, e o pessoal diz, nossa, mas você parece tão jovem, né? Do que você tentar esconder a idade, falar uma idade jovem, e alguém dizer que parece que tem um pouco mais. Agora, o envelhecimento, ele se relaciona com questões sociais e de uma maneira muito séria. Por exemplo, quando eu dizia para vocês de uma senhorinha lá com seus 80 e tantos anos, que ela consegue cuidar das coisas dela,
gerenciar algumas coisas da sua casa e que são facilitadas pela sua família. Então, a gente percebe que algumas coisas que as pessoas atribuem como limite do envelhecimento não é um limite do envelhecimento, é um limite que a sociedade cria para algumas pessoas. Um exemplo muito prático, né? Às vezes o idoso ele começa a ficar um pouco mais inseguro para sair de casa, porque o bairro dele não foi pensado para pessoas mais idosas. Então, ou as calçadas, elas são muito irregulares, e isso pode inibir, porque a experiência de uma queda, de um tombo, o machucado, a convalescência, a demora para a recuperação, isso pode trazer um tipo de inibição para a pessoa idosa. É o tempo de espera do semáforo, para que a pessoa consiga atravessar caminhando sem ter que se expor a uma corrida rápida nos últimos metros ali daquela rua, daquela avenida. Então, quando você pensa como cada um experimenta os limites do envelhecimento, tenta entender que o limite não está na própria situação da pessoa em si mesma, mas às vezes nesse conjunto de relações sociais, de convenções sociais, é do jeito como a sociedade se organiza. E depois você tem aquelas outras diferenças, como a gente fala, as grandes desigualdades sociais. Então, uma pessoa que envelhece no campo, ela envelhece diferente de alguém que envelhece num contexto urbano. O campo ele pode garantir um tipo de saúde mental um pouco melhor. O contato com a terra, o contato com a natureza, um sentimento de comunidade um pouco mais vivo, as pessoas são conhecidas, a história delas é preservada, mas por outro lado, ela tem menos acesso a algumas outras coisas que também podem fazer bem, por exemplo, acompanhamento de algumas doenças, para que elas não fiquem crônicas, acesso, por exemplo, a atividades culturais que podem abrir a cabeça da pessoa para encarar o envelhecimento de uma forma diferente. Então, tem aí várias coisas que, a depender de onde você está ou em que extrato da sociedade você é colocado, que envelhecer vai ter contornos diferentes. E aí você pode pensar, por exemplo, em relação à mulher e ao homem. A mulher está mais sujeita à violência, então tem situações que podem agravar o seu processo de envelhecimento. Por outro lado, a cultura feminina é uma cultura mais do cuidado sobre si mesma, então é mais atenta às suas questões de saúde, então vai envelhecer diferente do jeito que o homem envelhece. Então, várias coisas, elas vão ser aí pontos de conexão e que vão trazer a experiência do envelhecimento um pouco diferente. A gente pensa esses elementos da cultura, a gente menciona essas questões de assistência social, apoio de acesso a algumas coisas. Então, uma pessoa que tem mais condições de escolher melhor os seus alimentos vai ter uma dieta que possivelmente facilita também o processo do envelhecimento. Mas também as escolhas pessoais que cada um realiza. Então, também essas coisas, elas podem interferir numa melhor qualidade do envelhecimento ou não. Então, alguns hábitos, alguns vícios, o estilo de vida, tudo isso também pode impactar no processo do envelhecimento. Dito isso, a gente avança no próximo slide nosso. Esse daqui, ele entra, e para mim é um ponto que a gente precisa se colocar quando a gente fala do envelhecimento, e depois a gente pode falar da doença também, é um problema ou é um mistério? Então, a minha sugestão é, começa a olhar essas coisas como uma pequena luzinha que acende e lembra que a nossa vida é mistério. Mas que mistério é esse? Não é só um mistério da fé. Para nós que cremos, faz parte do grande mistério da fé. Mas faz parte também, para aqueles que não creem, de um entendimento que a vida é muito mais do que a aplicação racional que dela a gente pode ter. Então, a vulnerabilidade aqui, ela se coloca, a gente entende ela como um constitutivo antropológico. Então, do que eu sou feito?
eu sou feito de carne, osso, tenho moléculas, tenho órgãos, tenho tecido, tenho matéria, mas antes de tudo, eu sou vulnerabilidade. A palavra vulnerabilidade vem de uma palavra latina, vulnus, que significa ferida. Então, vulnerabilidade é o fato de que você não tem garantia na existência. Que a qualquer momento você pode ser ferido. E não falo ferida física, de um outro me machucar, jogar uma pedra, mas eu falo de que eu estou e posso não estar. Eu estou aqui e posso não estar mais. Antes que essa aula se conclua, eu posso ter um infarto fulminante. Não fique ninguém preocupado com isso, não, mas é só um exemplo, né? Nada tem garantia. E isso é o elemento mais claro da nossa existência. E por outro lado, a vulnerabilidade, ela se liga ao cuidado. E cuidado aqui, eu queria que vocês pensassem uma coisa mais fundamental antes de qualquer gesto de cuidado, antes de qualquer ato de cuidado. Então, pense o cuidado como um horizonte da existência. É como se a gente pensasse a vida do ser humano, ela é uma moeda que tem dois lados. Um lado é a nossa vulnerabilidade, o outro lado é o cuidado. Então, são duas coisas que se completam. Alguns gostam de usar como metáfora para isso a imagem do bebê e a imagem da mãe. Então, o bebê representa toda a carência da existência, todo o elemento de vulnerabilidade. A mãe representa o elemento do cuidado, da atenção e do conforto. Porém, os dois, na verdade, se relacionam, porque um dia também a mãe foi um bebê e também precisou do cuidado de uma outra pessoa. Então, essas coisas não se separam. Por que isso é importante a gente pensar? Porque pode haver momentos em que a sua vulnerabilidade ela está um pouco mais visível, ela está um pouco mais tangível. É fácil de tocar esse momento de vulnerabilidade, mas ele te acompanha a existência toda. Então, se nesse momento eu estou doente, acamado, ou porque me machuquei, ou estou com uma doença que está me debilitando e tal coisa eu não consigo fazer, essa vulnerabilidade ela está escancarada. E a gente fala, nossa, aquela pessoa está tão doente, aquela pessoa está precisando tanto dos outros. Agora, nesse momento, essa pessoa mostra aquilo que é a vida, né? Todo mundo é isso. Não, mas aquele que saiu agora para a balada também é vulnerável. Aquele que nesse momento está decidindo uma bobagem contra a vida de tantas pessoas, porque é um homem de poder, também é vulnerável. Então, a vulnerabilidade ela é uma marca da nossa existência. Enquanto o ser humano existe, ele precisa do cuidado do outro. Tem uma fábula de Higino, vocês podem procurar em outro momento, Fábula de Higino. Fábula de Higino. Deixa eu escrever aqui no banner, vale a pena vocês, em algum momento, o que eu fiz aqui? Aqui, Fábula de Higino. Coloco aqui, vocês conseguem depois pesquisar. Fazer assim. Pesquisar fica já como lição de casa. Ótimo, assim ficou mais bonitinho. Ela conta isso, que enquanto o ser humano existe, ele existe como alguém que precisa de cuidado. Não vou dar detalhes dessa fábula, eu converso sobre ela no livro, mas é um assunto interessante para a gente pensar. Agora, se nós somos vulnerabilidade, e se isso é a marca da nossa existência, então como que deve ser a sociedade que a gente constrói? Ela deveria ser a sociedade do cuidado, ela deveria ser a sociedade da atenção, ela deveria ser a sociedade do amparo. Por outro lado, qual é a sociedade que a gente tem construído? A sociedade da indiferença, a sociedade do descarte. Guardem com vocês essa ideia. A sociedade que nós estamos construindo é, de alguma maneira, uma sociedade que limita a nossa própria existência. E isso é um grande problema que nessa geração
e nas próximas gerações precisa de muita reflexão e um posicionamento bastante diferente. Agora, como a nossa vulnerabilidade, ela faz parte do mistério e ela lembra quem a gente é de verdade, isso põe medo. Isso significa que a gente precisa sempre considerar que nada está garantido. Eu digo a vocês, amanhã a gente se fala, semana que vem a gente vai conversar sobre tal coisa e você sabe que é bobagem. A gente não tem garantia sobre isso. Então, o nosso apego a essa existência, ele faz a gente criar coisas que tentam esconder a nossa realidade mais fundamental. E aparece no contexto no qual a gente vive um culto à eterna juventude. E isso traz impactos que são perigosos para a nossa sociedade. O desprezo às tradições, o desprezo às pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas querendo agir e viver como se elas não tivessem a idade que têm. E aqui não se trata de um discurso etarista, né? Para cada idade um comportamento, para cada idade uma aparência. Mas no fundo é quando as pessoas mais velhas, elas têm horror ao envelhecimento. Elas não conseguem lidar com os limites que vão trazendo para a própria vida e querem esconder isso tudo e querem agir como se isso não as tocasse, elas estão dizendo alguma coisa perigosa para as novas gerações. Não cheguem aonde eu cheguei. Fujam de onde eu estou. Então, isso pode ser uma coisa bastante perigosa. A gente avança para um outro assunto. Vejam, esse assunto está bastante filosófico. Depois desse aqui, a gente já vai entrar em coisas mais práticas. Talvez vocês fiquem um pouco mais à vontade. Mas veja, quando eu penso a morte e penso a minha morte, quando? É uma palavra pesada? Como é que eu vou falar da minha morte? Como é que eu posso escolher quando seria a morte das pessoas que eu amo? Então, essa pergunta, ela provoca a gente que a gente gostaria que não fosse assim. Então, o ser humano foi criado para a vida. O limite da morte foi uma experiência que ela nasce da situação nossa de pecadores. E óbvio que numa sociedade que deixa a religião de lado, então o assunto da morte ele se torna muito mais assustador. Dentro da perspectiva cristã, a morte ela não é o fim, ela é uma passagem, ela lembra o nosso limite, ela lembra a nossa dependência de Deus. A morte é vista como o último ato de entrega e de coragem do ser humano, no qual ele entrega a sua existência nas mãos de Deus. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. A morte não é uma derrota, a morte não é uma inimiga, a ponto de São Francisco de Assis chamar a morte de irmã. Bem-vinda, irmã morte. A gente pode lembrar que o próprio Evangelho de João ele diz que a morte ela acontece quando o próprio Senhor preparou o nosso lugar junto do Pai. Então a morte para a gente não é um bicho feio que veio nos buscar, mas o Senhor que cumpre a promessa. Né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando esse lugar estiver preparado, eu voltarei para buscar, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Então, vejam, a morte ela traz outras grandes reflexões. Porém, a nossa sociedade, ela não gosta de falar da morte. Há pesquisadores que apontam esse fenômeno chamado de tabu da morte. Tabu da morte. E o que seria o tabu da morte? Uma espécie de decreto, de acordo, de um silêncio sobre o assunto da morte que me faça realmente considerar a minha morte. Porque vocês têm a experiência de ver por aí o tempo todo reportagens sobre morte, sobre pessoas que morreram, sobre pessoas que tiveram sua vida ceifada. Então, alguns estabelecem uma relação de uma espécie de coisa contrária, um paradoxo. Ao mesmo tempo que fala tanto de morte, não ajuda a gente a pensar a nossa morte. Então, alguns falam de uma pornografia da morte versus um tabu da morte. Então, uma apresentação fantasiosa, fora da realidade, sobre a morte, em contrapartida, um silêncio sobre a reflexão da nossa própria morte.
Então, o que aparece como pornografia da morte? É esse excesso de morte, é essa morte fantástica, é essa morte evitável, é essa morte que dependeu do outro. Então, porque o outro foi imprudente, porque o outro não conseguiu fazer os cuidados adequados, porque o outro se expôs, porque o outro sofreu violência. Então, todas essas mortes, elas parecem evitáveis. Então, a morte não chegaria até nós, a morte não viria ao nosso encontro se você usasse cinto de segurança, não corresse em alta velocidade, não comesse comida gordurosa, não e assim vai todas as listas, né? Não, a morte ela faz parte desse mistério que abraça a nossa existência, a nossa vulnerabilidade, o envelhecimento que indica também que o nosso tempo está passando. Então, a morte ela é colocada num horizonte muito maior. Essa sociedade na qual a gente vive, então que transforma a morte em um problema, né? E não a consideração do mistério, faz com que haja um desespero diante da morte. Lembra quando eu falei da gente pensar o envelhecimento como um mistério e não como um problema? Não faz a gente abandonar aquilo que a ciência pode oferecer, aquilo que a medicina pode trazer, tantas outras coisas, mas faz com que você não tenha o desespero de fugir do envelhecimento. Então, a mesma coisa é a morte. Que bom que hoje a gente sabe que algumas coisas podem provocar uma morte mais precoce e outras não. Que bom que a gente sabe que estilos de vida, formas de comportamento conseguem dar para a gente mais qualidade de vida, que ótimo. Mas nada disso vai tirar do horizonte da nossa existência, nos dar de cara com o momento da nossa própria morte. Então, é importante a gente pensar isso, né? E claro que essa pergunta, como discernir que o final da vida chegou? A gente não tem os elementos para isso. Tudo bem que eu posso estar dentro de uma situação de saúde, uma situação crônica, uma doença que avança e que nenhum tratamento me resolve e que não tem nenhuma outra possibilidade, eu posso entender que, diante dessas condições, talvez o fim da minha vida esteja se aproximando. A gente encontra pessoas com muita idade e que dizem cada dia que eu vivo é mais um dia de despedida. E isso é bonito, indica um amadurecimento em relação das coisas, mas ao mesmo tempo um ponto tão difícil para a gente refletir. O que é importante a gente pensar é justamente isso. A morte ela é um fato da vida humana. A morte é um fato da nossa existência. Em algum momento nós seremos abraçados pela morte, mas o seu contexto depende de coisas que nós temos a responsabilidade de cuidar. Então, eu não posso evitar que o outro morra. Eu não posso evitar a minha própria morte, mas pesa sobre mim a responsabilidade sobre o modo como eu vivo, o modo como eu trato as pessoas e assim por diante. E seria importante a gente se fortalecer no entendimento de que a morte ela precisa ser enfrentada como conclusão da vida e não como reticências. É uma espécie de ideia para entender assim: a morte precisa ser entendida como o cume da vida. Por exemplo, quando você diz eu cheguei ao fim de um livro, eu cheguei ao fim de uma história, eu cheguei ao fim de uma música, eu pude entender a música por inteiro, aquela história por inteiro, aquele livro por inteiro. Eu concluí alguma coisa que eu estava começando. Então, a morte como coroamento da nossa caminhada, e venha ela no momento que ela tiver de vir. Do ponto de vista da fé, a gente entende a vida como uma peregrinação. É um itinerário. Você sai daqui, vai chegar até aqui. Em quanto tempo você faz? Bom, uns podem fazer mais rápido, outros demorar um pouco mais, mas o itinerário vai ser completo. Então, entender a morte como conclusão da vida e não como reticências. Claro que a gente pode pensar na morte precoce, na morte indevida, na morte injusta, na morte violenta, na morte pecaminosa, que situações em que outras pessoas ou a própria pessoa por alguma situação de irresponsabilidade, ela interfere na sua própria existência. Um elemento à parte, porque eu falei da morte que a própria pessoa provoca,
eu estou dizendo aqui, por exemplo, um acidente por imprudência, né? O assunto do suicídio, ele entra numa outra categoria, porque uma pessoa que atenta contra a própria vida, ela sempre está num estado de angústia, de sofrimento muito grande, então o elemento da responsabilidade precisa ser pensado de uma outra forma. Aqui a gente já vai entrar naqueles pontos que tenho certeza que era o que vocês esperavam mais. Mas sem eles, sem isso tudo que a gente conversou aqui, fica estranho tocar nesses próximos assuntos. Estejam prontos aqueles que desejarem colocar nos comentários também as suas perguntas, né? Nesse momento ao vivo, a gente responde aquilo que aparecer, mas aqueles que deixam comentários também a gente procura responder no momento oportuno. Então, agora aqui a gente entra nesse assunto. Então, como que eu me comporto diante da morte que parece que está chegando? Como é que eu lido com aquela situação de uma doença que vai avançando, que parece que para ela a gente não vai ter tratamento, não vai ter o que fazer. Como é que eu quero lidar com isso? Então, tem três possibilidades que a sociedade ela encontra. Duas delas a igreja não concorda. Então, a igreja não concorda nem com a eutanásia, nem com a distanásia. A igreja propõe uma coisa chamada ortotanásia, mas a gente vai refletir sobre isso. E então, qual que é a grande questão? É como eu, como a equipe médica, como a família, como a sociedade, como a nossa cultura lida com a morte. Então, há situações em que, diante de uma morte que deve vir, e se eu não entendo a morte como algo que está no horizonte da existência, algo como um mistério, mas vejo como um problema, e eu entendo que eu sou alguém que precisa dar uma resposta a isso, entro em desespero e quero antecipar. Porque antecipar parece que eu tenho um pouco de controle sobre a morte. Então, a eutanásia é uma palavra de origem grega, eu, thanatos, eu quer dizer bom, thanatos, morte, seria uma boa morte, né? Então, é um processo assim, vamos fazer alguma coisa para cortar essa vida que está sofrendo e eliminar esse sofrimento de uma vez. Então, isso é uma tendência hoje. Alguns países até têm leis que permitem a eutanásia, mas a igreja ela discorda porque não tem sentido antecipar a morte. Joia, a gente vai entrar nesse assunto já imediatamente. Vamos lá. Depois, há alguma outra situação em que as pessoas não conseguem lidar com o fato de que a morte vai se aproximar e querem encontrar resposta na medicina para que essa morte não aconteça, mas elas não conseguem garantir vida e garantir a vida com qualidade, com dignidade. Então, mais prolongam o sofrimento do que garantem a vida. E isso se chama distanásia. E a igreja não concorda nem com a eutanásia, nem com a distanásia. Tá certo? O que a igreja propõe? Acolher a pessoa com dignidade. Isso se chama ortotanásia. Acolher a morte com dignidade. Deixar que a morte aconteça no momento certo. Aparece aqui para gente uma pergunta, e eu vou ler nessa forma, porque vai ser interessante. A situação é o seguinte: uma pessoa de 86 anos, algum grau de demência, mas sem grandes doenças. Não era uma pessoa que vivia sendo internada, etc. Daí passou mal, foi ao pronto-socorro para ser atendida. Só que já perguntaram para a família se era para reanimar caso acontecesse alguma coisa. A pessoa teve uma parada cardíaca e faleceu ali, enquanto esperava os exames no pronto-socorro. Quer dizer, poderia ter recebido um processo de reanimação, né? E isso foi negligenciado. Então, na verdade, isso daí é uma possibilidade de eutanásia. A gente vai entender, infelizmente, um caso desse, quando aconteça, é sempre um ato de omissão que poderia ter feito alguma coisa para socorrer
a pessoa, né? É um tema comum. Já ouvi falar, por exemplo, que em alguns lugares usam uma sigla SPP, se parar, parou, quer dizer, não reanima, né? É diferente de uma situação em que a pessoa ela já foi reanimada várias vezes, cada vez que volta, volta com uma situação ainda mais deletéria, né? Mais difícil para a própria saúde da pessoa, mas nesse caso é nítido que se trata de uma discriminação por ser uma pessoa idosa, né? Aquele momento em que deveria receber um tipo de amparo, tanto da família como da medicina, acabou sendo, na verdade, acelerado o processo da morte. Quando antigamente você não tinha o recurso de um reanimador, né, para, como poderia dizer, desvirar a parada cardíaca, quer dizer, parou e conseguiu voltar, fazer o coração funcionar. Antes, quando isso era uma coisa extraordinária, então não dava para você sair correndo atrás de garantir esse recurso. Quando ele se torna mais comum, então ele se torna também de alguma forma obrigatório, a não ser que dentro de um outro quadro, né? Vamos lá. Aparece em algum momento na história do assunto da eutanásia uma distinção que as pessoas fizeram do seguinte, né? A eutanásia ativa e a eutanásia passiva. Essa distinção ela é equivocada. O que alguns diziam? Eutanásia ativa é quando você faz alguma coisa, quando você dá uma injeção na pessoa, quando você tem uma ação para provocar a morte. Isso é a eutanásia ativa. E aí alguns dizem, não, isso não é aceito de jeito nenhum. Outros diziam, mas a eutanásia passiva, quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você não interfere, não, aí você não está fazendo nada, você só está deixando. Então, essa eutanásia seria aceitável. Para a igreja, conforme o catecismo, conforme a nossa fé, essa distinção é bobagem, porque nas duas situações houve alguma coisa numa intencionalidade de provocar a morte, ou fazendo ou se omitindo. E isso é um atentado grave contra a dignidade da pessoa e principalmente ainda quando a nossa responsabilidade com aquele que sofre se torna ainda mais grave, tá certo? Vamos aqui olhar alguns pontos para a gente contextualizar. Isso, ótimo. Aí o debate está interessante, né? A gente consegue voltar nele daqui a pouco, eu acho que isso vai esclarecer um pouco mais. Então, quando aparece a palavra eutanásia, então vocês estão vendo esse texto em destaque, Iuret Bona, a gente já falou disso, uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, 5 de 1980, e ela explica que o que eu vou entender como eutanásia? Sempre alguma coisa que é um ato médico, então tem que ser algo, né, que o médico realiza ou deixa de realizar, que se trata de uma ação ou omissão com finalidade de eliminar a dor e que vai provocar diretamente a morte da pessoa. Então, como que o texto aparece? Por eutanásia, entendemos uma ação ou omissão que, por sua natureza ou nas intenções, provoca a morte a fim de eliminar toda a dor. A eutanásia situa-se, portanto, ao nível das intenções e ao nível dos métodos empregados. Então, preste atenção no seguinte, né? Aqui a gente está pensando, então, essa pessoa de 86 anos, que ela está, nesse caso do exemplo que foi colocado, nem dava ainda para dizer, porque nem apareceu a discussão sobre o grau intenso de sofrimento da pessoa. Olha que interessante isso, né? Mas o caso típico seria mais ou menos assim: uma pessoa, então, de 86 anos, com um câncer que vai, assim, estragando a condição de saúde daquela pessoa, cada vez mais um sofrimento intenso, dores que não são controláveis, isso tudo vai se arrastando, né? E num determinado alguém diz assim, olha, será que não era melhor pedir ao médico que faça alguma coisa? Porque a gente não quer ver a pessoa sofrendo. Então, será que não é melhor então a gente dar um sedativo, aí o sistema nervoso central ele vai entrar numa forma de colapso e essa pessoa ela morre, ela morreu em paz, ela morreu sem dor nem nada. Então,
É esse o quadro aqui que alguns colocam a possibilidade de uma eutanásia. A igreja entende que nem é assim. Então, claro que se a pessoa está com dor, a gente pode proceder com analgesia, né? Então, tudo que eu puder fazer para que a pessoa ela não tenha dor, a gente deve fazer, não com a finalidade de eliminar a consciência e que essa pessoa morra, mas na intenção de que segure ali aquela situação de dor. Pode ter um efeito colateral, pode ter aquilo que a gente chama um segundo efeito, mas que não é o que a gente quer, isso pode acontecer, tudo bem, mas não é eutanásia. Eu não estou fazendo isso para que a pessoa morra. Eu estou fazendo isso para que ela consiga ter um conforto, mas pode ter o efeito colateral de trazer alguma situação. Então, pensem assim, né? Primeiro que só pode ser um ato médico, né? Então tem lá o sobrinho faz uma não adianta, não é ele o médico responsável. Então tem que ser um contexto médico. Deus do livre, né? Alguém inventar alguma bobagem. Depois, com a finalidade de eliminador. Então, isso a gente viu. Mas nem isso a igreja entende que está certo. Por quê? Você não é senhor da vida. Então, para aquele que sofre, qual é a resposta que você oferece? A eliminação da sua existência ou um processo de solidariedade? Então, na verdade, a gente precisa entrar assim, o quanto a nossa sociedade ela consegue lidar com o sofrimento que está presente na existência. Então, esse é um primeiro ponto. A igreja se opõe a isso que se chama eutanásia. Entra com uma ideia de uma finalidade boa, diminuir a dor das pessoas. Isso a gente entende. É não deixar uma pessoa sofrendo num sofrimento sem sentido. Mas tomem cuidado, porque onde a eutanásia passou com a finalidade de eliminar a dor, ela se instala e depois ela serve para outras coisas. Tá certo? Então, cuidado que a gente precisa ter. Depois aparece uma outra ideia que é tudo bem, então eu não posso antecipar a morte. Mas também é justo que eu faça qualquer coisa só para dar um pouco mais de prolongamento biológico quando eu vejo que a situação não há nada mais que fazer do ponto de vista de resolver o problema da doença. Então aparecem duas expressões que a gente precisa falar delas um pouquinho. Uma delas é de língua mais italiana, né, que se chama acanimento terapêutico. Acanimento é uma palavra italiana que quer dizer, sabe quando o cachorro agarra a perna de alguém e não solta mais? Então, o que é o acanimento terapêutico? É quando alguém agarra no médico e quer que ele faça qualquer coisa para evitar a morte, mesmo que a morte já seja ali alguma coisa que não se consiga evitar. Então, não se dá à pessoa a chance de se recuperar. Não se dá à pessoa a possibilidade de um tratamento que faça efeito de dar a ela um pouco mais de saúde, mas é apenas algum mecanismo que mais evita a morte do que prolonga a própria vida da pessoa. Ou aparece a outra expressão, tratamento fútil. É um tratamento que é uma intervenção que, em vez de melhorar a condição da pessoa, é apenas um excesso de instrumento médico. Então, a igreja também não concorda com isso. Então, esse prolongamento artificial, né, é para evitar que a morte aconteça. Então, no texto da Iura et Bona, que é essa declaração sobre a eutanásia, diz assim: é sempre lícito contentar-se com os meios normais que a medicina pode proporcionar. Não se pode, portanto, impor a ninguém a obrigação de recorrer a uma técnica que, embora já em uso ainda, não está isenta de perigos ou é demasiado onerosa. O que significa isso? No começo, quando você tem, por exemplo, assim, o primeiro aparelho de respiração artificial. Então, era caríssimo, acessível aonde? Em alguns grandes centros de pesquisa, de atendimento. Em todo lugar tinha? Não tinha. Então, a igreja falava, às vezes, de meios comuns, meios ordinários e meios extraordinários. Então, o que eu devo? Bom, eu devo lançar mão daquilo que é comum, daquilo que está ao alcance. Tem sentido correr atrás de um tratamento, de um aparelho que está não sei aonde, lá no outro país, não sei que lugar,
vender tudo que a família tem para conseguir, para ver se tem condições? Não. Então a igreja, ela entendia aqui, aquilo que está na ordem do comum, do ordinário, do acessível, é aquilo que é obrigatório. Uma coisa extraordinária pode ser feita se houver oportunidade, se a pessoa envolvida quiser, mas não pode ser uma obrigação. Com o tempo, a indústria da medicina, ela também vai trazendo um preço mais baixo e dando acesso a todas essas possibilidades. Então já não dá para você falar que é extraordinário. Isso aí está comum, é acessível. Então a igreja ela vai falar daquilo que é proporcionado ou desproporcionado. Então, há uma proporção entre o benefício que a pessoa vai receber e o ônus que ela vai ter, e aqui não é só o ônus financeiro, mas assim, é mais uma cirurgia, ela vai ficar sem o contato com a família, esse processo todo traz um grande risco. Então, será que vale a pena, em relação ao resultado, privar a pessoa desse momento para organizar a sua despedida, né? Então, se é desproporcionado, não pode ser obrigatório. Não, mas há uma proporção, a gente vai fazer o tratamento. Isso sempre traz uma melhora. Então, há uma proporção entre esse esforço e esse resultado. Então, aqui é uma noção importante que ela completa com a segunda. Então, quando alguém recusa uma coisa que é extraordinária, não equivale a um suicídio. Significa antes aceitação da condição humana, preocupação de evitar pôr em ação um dispositivo médico desproporcionado com os resultados que se podem esperar, enfim, vontade de não impor obrigações demasiado pesadas à família ou à coletividade. Então, aqui a gente tem esse desespero para fazer alguma coisa e a igreja diz: não, não é assim. Né? Alguém também pode aceitar é o limite da vida que está chegando ali ao seu desfecho. O que é interessante a gente pensar, né? Então, quais são as coisas que podem ser, que precisam ser mantidas quando uma pessoa, por exemplo, ela está numa situação muito grave, num estado vegetativo, por exemplo, né? Bom, você tem que garantir a alimentação. Alguém disse: ah, não, a gente vai tirar a alimentação. Se ela conseguir comer sozinha, como que vai conseguir comer sozinha? Então, a alimentação é importante, a hidratação, a respiração, né? Todos esses elementos, eles são recursos que hoje estão disponíveis e que não podem ser tirados, né? Agora, a gente vai fazer uma outra cirurgia para tentar uma outra coisa. Nesse caso, a gente... Então, às vezes, aquilo que vai tentar fazer parece muito mais um acanimento terapêutico. Aí a igreja fala, então, de uma ortotanásia. A morte que vem no momento certo. Eu queria que você pensasse que o que é esse momento certo? Depende do nosso quadro interpretativo. Eu olho a morte como um mistério ou como um problema? Eu olho a vida como alguma coisa que eu construo por mim mesmo ou também como um dom que eu recebi de Deus? E veja, nada disso de falar que a vida é um mistério, a morte é um mistério, a vida é um dom, vai significar que a gente vai tratar a pessoa enferma de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Mas então tem uma passagem da Iuret Bona que a igreja lembra. Na iminência de uma morte inevitável, apesar dos meios lícitos, dos meios usados, é lícito em consciência tomar a decisão de renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precário e penoso da vida, sem contudo interromper os cuidados normais devidos ao doente em casos semelhantes. Por isso, o médico não tem motivos para se angustiar como se não tivesse prestado assistência a uma pessoa em perigo. Então, pode acontecer que em algum momento o paciente diga: olha, doutor, o senhor está me dizendo que o meu quadro é esse, o processo da doença, ele vai se desenvolver assim, né? É, então eu entendo, não quero mais uma cirurgia, né? O senhor continua fazendo por mim aquilo que é o comum, aquilo que vai garantir, mas deixa então que as coisas peguem o rumo que precisam pegar. Isso, sim, pois é. Aí é que é um ponto importante, né? Ninguém pode dizer: ah, como eu não quero fazer tratamento fútil ou acanimento terapêutico, eu não vou fazer nada, né? Isso de jeito nenhum, né? Infelizmente pode acontecer que na hora da decisão prática, algum médico ou alguma família recorra a esse tipo de noção, né? Eu concordo que tem aí um pouco essa dificuldade, sim.
né? Isso vai depender muito da formação, da índole, do caráter das pessoas, né? O conhecimento que eu tenho é o quanto ele está a serviço dessa pessoa que está sob os meus cuidados. Então, a ortotanásia, ela significa a aceitação do limite, ela não é antecipação de provocar a morte por ação ou omissão, não é prolongamento do sofrimento com tratamento desproporcionado, porque permanece o cuidado com a pessoa, né? O controle dos sintomas, naquilo que é possível, principalmente o controle da dor, a oferta de um tipo de conforto também social, conforto espiritual, isso tudo é importante. Aparece nisso como uma forma de oferecer uma ortotanásia é o chamado cuidado paliativo. Na língua portuguesa, paliativo não é uma palavra boa. Ela significa gambiarra, ela significa uma coisa de qualquer jeito, né? E não deveria significar isso, né? O cuidado paliativo ele deveria ser um processo de humanizar a conclusão da vida, quando nenhum tratamento é possível, mas o cuidado é necessário. Então, aqui é como se a gente tivesse dois paradigmas: aquela medicina que corre atrás do curar e aquela medicina que se oferece em cuidar. Então, há um momento em que a vida pode encontrar o seu limite, que não se trata mais de alcançar uma cura, mas o cuidado permanece, a atenção permanece. Lembra que a gente havia falado da relação entre vulnerabilidade e cuidado. A gente passa por alguns tópicos importantes e vejam que o assunto é sempre muito quente, por isso que no link do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link da própria Yura Itibona, para que vocês possam fazer uma leitura também mais tranquila. Alguns pontos importantes. Primeiro, o conceito de morte cerebral, né, ou morte encefálica. Para a Igreja Católica é um conceito suficiente. Antes alguém falava que a morte, a parada cardíaca era o ponto final. A gente sabe que não é o ponto final. Você pode conseguir a reanimação, mas depois a morte cerebral é você ter um ponto que não tem retorno. Então, há um protocolo bastante específico, né? É diagnosticado naquele primeiro momento a morte cerebral. Dentro de algumas horas, um outro grupo de médico deve fazer esse exame, que ele vai identificar o quê? O eletroencefalograma, né, aquele que faz sobe e desce, ele tem que estar reto, né? Então, não há atividade elétrica no cérebro. Depois também a perfusão sanguínea, não há movimento de sangue no cérebro. Quando se confirma isso, então se pode dar o atestado de morte cerebral. Qual que é a dificuldade, às vezes? É a dificuldade de comunicação. Por quê? É importante que as pessoas saibam que a morte cerebral, ela corresponde à morte da pessoa. O corpo da gente não morre tudo de uma vez só, né? Ele morre aos poucos. Então, claro que se eu tenho morte cerebral, mas eu estou ligado a alguns aparelhos que mantêm o meu corpo funcionando, eu vou ter temperatura, eu vou ter batimento cardíaco, alguns elementos de metabolismo vão acontecer, mas é por uma questão de horas. Então, o importante é que a pessoa entenda que morte cerebral corresponde à morte da pessoa. E se essa pessoa ela vai ter a possibilidade de doar alguns órgãos, então é importante, por exemplo, que se mantenha o funcionamento do corpo para fazer a retirada dos órgãos tanto quanto antes, né? Porque tem um tempo para isso. Ou se não é doador de órgãos, então a equipe médica vai decidir pela desligada do aparelho, mas desligada de um aparelho de um cadáver, de uma pessoa que já morreu. Então é importante ter isso como clareza. Às vezes as pessoas mais simples, elas não entendem isso e falam assim, olha, o coração está batendo, então enquanto o coração bate, a vida, enquanto a vida é esperança. Na verdade, não é isso, né? Então é importante que tenha essa clareza de entendimento. Isso, pois é. Então, se houve morte cerebral e ela foi confirmada, né? Então o coração vai bater por algum tempo, mas ali a pessoa já está morta, está batendo por efeito também, seja de medicação, seja também dos aparelhos que permitem isso. O que, que a igreja fala de doação de órgãos? Então, se eu estou vivo, posso doar alguns órgãos, desde que não comprometam a minha saúde. Então, por exemplo, eu tenho 2 rins funcionando bem.
posso doar um e ficar com o outro, não há problema nenhum, né? Posso doar minha medula, posso doar sangue, posso doar um pedaço de pele, seja o que for, né? Posso doar o que quiser que não comprometa a integridade da minha vida. Eu morto, posso deixar um documento, deixar claro que quero doar algum órgão meu? Não tem problema nenhum. Então, isso não afeta a minha fé na ressurreição, nada disso, pode ser um sinal de solidariedade, também de desejo, né, de colaborar. Então a igreja não tem nada contra transplante, claro que a proveniência disso deve ser depois do reconhecimento da morte de uma pessoa. Então, vejam que é interessante o seguinte: não pode haver um interesse entre declarar a minha morte e extrair um órgão meu, né? Então, essas coisas elas também não podem se confundir, porque aí você tem uma invalidação das questões éticas, né? Então, isso é importante. Posso doar o meu cadáver de uma pessoa que eu amo? Posso deixar o meu corpo, com o meu cadáver, para um centro de estudo? A igreja não se opõe a isso, desde que você faça isso por um interesse de que haja um estudo, de que isso vai trazer melhorias para o conhecimento, não é porque você duvida da ressurreição ou porque não está nem aí com a dignidade do corpo, né? Acrescentei também o assunto da cremação. É a mesma coisa. Então, a pessoa pediu para ser cremada, ou por uma questão cultural, ou por uma questão higiênica, ou seja lá o que for. Então, a igreja não vê nenhum problema de fazer as exéquias da pessoa que pediu para ser cremada. Ah, ela pediu para ser cremada porque não acredita na ressurreição. Bom, aí já é então uma coisa contra a fé. Então, a cremação por si só não é um grande problema. Eu vi que vocês interagiram bastante, outras perguntas elas vão chegando também. Vou encaminhar no grupo um link para que a gente possa também ter mais questões e na próxima aula a gente resolver todas essas questões que ficam um pouco mais abertas, mas como eu disse desde o começo, são assuntos assim que a gente também nem sempre consegue separar o objetivo das nossas percepções, os sentimentos da gente, dos próprios fatos, né? Eu vou beber uma água, se tiver ainda alguma pergunta, coloquem nos comentários, aqueles que vão assistir a gravação, fiquem à vontade de deixar os comentários e a gente vai depois encaminhando outras respostas, tá bom? Tem aí um delay de 40 segundos, vou tomar um golinho de água. Se tiver aí mais alguma pergunta, manda pra gente. Bom, então a gente encerra por aqui. Próxima aula vai ser uma aula sem esse roteiro. Assim, eu vou deixar um link para vocês mandarem outras perguntas. Pode ser até que eu monte um roteirinho desse jeito, mas vai ser pergunta, resposta, conforme aparecer, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Aqueles que acompanharam pela gravação, lembra disso, né? O curso está disponível tanto na plataforma como também lá na forma dos assinantes do canal. Fiquem com Deus, um abraço, até mais.